fazia entre Brasília e a localidade de São Paulo, o local que o ministro ia e detalhadamente já insinuando como deveria ser essa ação que, graças ao Ministério Público de São Paulo, que nos avisou, foi abortada. Ainda, outras inúmeras, eu poderia ficar aqui inteiro colocando a tentativa de agressão física com arremesso de objetos ao ministro do Supremo Tribunal Federal, que saía de uma palestra, a pessoa foi detida. Outro site na Deep Web, e também é gravíssimo, com planta, foi apreendido o croquis da planta do Supremo Tribunal Federal, já para tentativa do atentado contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nenhum dos, agora, 72 inquéritos enviados à primeira instância aos órgãos competentes, nenhum trata de liberdade de expressão, nenhum trata de críticas, nenhum trata nem de xingamentos, tratam de ameaças, de atentados, da tentativa de coação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E o próprio inquérito depois, durante a sua tramitação, em momento algum, não se direcionou e jamais se direcionará à restrição à ampla liberdade de expressão, que é consagrada constitucionalmente e inúmeras vezes reafirmada por esse Supremo Tribunal Federal. Tive a oportunidade de, como relator na ADI 4451, afirmar que a democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois essa constitui condição essencial ao pluralismo de ideias e, por sua vez, é um valor estruturante do salutar funcionamento do sistema democrático. A livre discussão, a ampla participação política e o princípio democrático estão interligados com a liberdade de expressão. Agora, liberdade de expressão não se confunde com ameaça, com coação, com atentado. A Constituição consagra o binômio liberdade com responsabilidade. A Constituição não permite, de maneira irresponsável, a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado. A Constituição não permite que criminosos se escondam sob o manto da liberdade de expressão, utilizando esse direito como verdadeiro escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, discursos antidemocráticos, ameaças, agressões, para a prática de infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Não é isso que a Constituição consagra. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Reitero aqui minha convicção de que não há democracia sem um poder judiciário forte, não há poder judiciário forte sem juízes independentes, altivos e seguros. E que liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia. Para garantir a liberdade de expressão, para garantir a independência do Poder Judiciário, para garantir juízes independentes, altivos e seguros, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, editou a portaria GP 69/2019, que foi específica e delimitou o objeto do inquérito posteriormente instaurado. A portaria 69/2019 foi editada base no regimento interno, recepcionada pela Constituição, com status de lei, e foi editada para preservação
da independência do próprio Supremo Tribunal Federal para preservar o Estado de Direito e a ordem constitucional. Em virtude, principalmente, de fatos, e hoje, após um ano de investigação, esses fatos cada vez ficam mais claros, fatos orquestrados com o intuito de intimidar, desmoralizar e deslegitimar o papel institucional da Corte e do próprio Poder Judiciário. Em nenhum momento, a portaria GP 69/2019 permite que se chegue à errônea conclusão que as investigações atentam contra a liberdade de expressão, que as investigações atentam contra a exclusividade da ação penal pelo Ministério Público, que as investigações atentam contra o princípio do juiz natural, são ilações absolutamente errôneas, demonstradas detalhadamente pelo voto e anteriormente pelo voto do eminente ministro Edson Fachin. E o próprio presidente da Corte, ao prestar informações nos autos, o próprio presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, detalhou exatamente, e pela vez seguinte, qual o objeto do inquérito. E especificou o objeto do inquérito. Disse o presidente em suas informações: o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição em todo o território nacional e seus ministros, que são órgãos do tribunal, representam institucionalmente com essa mesma abrangência. É atribuição do presidente zelar pela intangibilidade das prerrogativas da Corte e dos seus membros. E aí, na linha C da sua manifestação, o inquérito 4781 trata de vazamento de informações e documentos sigilosos, bem como da existência de esquemas de financiamento e divulgação em massa desses conteúdos em redes sociais, tudo com o intuito de atribuir a prática de atos ilícitos a membros da Corte em prejuízo da independência do Poder Judiciário e do Estado de Direito. Objeto específico delimitado, amplitude estabelecida pela portaria 69 e depois pela portaria de instalação específica do inquérito. Esse posicionamento foi o mesmo posicionamento, como eu disse, da própria AGU e depois, na manifestação do atual eminente Procurador-Geral da República, também em relação ao artigo 43 e à portaria 69. Dessa forma, senhor presidente, a meu ver, não resta nenhuma dúvida da plena constitucionalidade e legalidade da portaria GP 69/2020, sendo totalmente improcedente a presente ADPF. Essa, senhor presidente, senhores ministros, melhor dizendo, esse é o objeto da presente ADPF. A ADPF analisa e pede se a portaria 69/2020 é ou não constitucional. Aqui concluo, da mesma forma que o eminente ministro relator, pela plena constitucionalidade e legalidade da portaria, uma vez que não há nenhuma impugnação na ADPF em relação aos atos ou procedimentos realizados no inquérito 4781, até porque, como disse, a ADPF foi ajuizada 9 dias após a portaria. O inquérito nem havia ainda materialmente se iniciado quando da impugnação da portaria pela ADPF. Mas, já me encaminho para o final, acho importante fazer 2 observações sobre a plena compatibilidade do inquérito 4781 com as normas constitucionais, legais do sistema acusatório, como não poderia realmente deixar de ser. Inclusive, já adiantei alguns dados na sessão passada, ao pedir para me manifestar no final da sessão. Em que pese, e ressalto novamente, não ser o inquérito 4781 objeto da presente ADPF. Mas, em 19 de março, após a portaria de 14 de março do excelentíssimo presidente, em 19 de março, nos termos do Código de Processo Penal, uma vez que fui designado para a presidência do inquérito, nos termos do Código de Processo Penal, delimitei o alcance específico do inquérito com uma nova portaria, obviamente,
nos termos da portaria 69, indicando os termos específicos, né, que seriam investigados. A garantia de acesso à Procuradoria-Geral da República foi integral. Obviamente, isso já foi aqui discutido. Obviamente, num primeiro momento, a então Procuradora-Geral da República entendeu por bem sua independência funcional, entendeu não se manifestar. O atual Procurador-Geral da República, assim que assumiu, entendeu, por outro lado, que seria o caso do Ministério Público acompanhar como vem acompanhando e vem, inclusive, requisitando diligências. Dessa forma, e por isso é importante salientar novamente, já em despacho de 15 de abril de 2019, nos termos do Código de Processo Penal, completados os 30 dias de instauração do inquérito e considerando a necessidade de prosseguimento das investigações, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Penal, determinei imediata vista à Procuradoria-Geral da República, como titular da ação penal, Procurador-Geral da República, para tomar ciência e requerer diligências que entendesse necessárias. A digna Procuradora-Geral da República, então, a doutora Raquel, entretanto, entendeu por bem imediatamente requerer um arquivamento genérico do inquérito. Em decisão de 16 de abril, em definir esse pedido genérico, como disse, por não entender não se constituir funcional e legalmente ilícito, o pedido genérico sobre o argumento da inconstitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno, e prosseguir no inquérito. Mesmo a Procuradora-Geral da República se negando a participar do inquérito, entendendo que a Procuradoria-Geral da República não deveria participar do inquérito, em 1º de agosto de 2019, determinei nova intimação pessoal da digna Procuradora-Geral da República, comunicando-lhe as decisões proferidas nos autos. Tanto que, apesar de não participar do inquérito, Sua Excelência ingressou com agravo regimental em 8 de agosto. Em 10 de setembro, determinei novamente o encaminhamento da petição STF 51483 à Procuradoria-Geral da República para adoção das providências que entendesse cabíveis. Em 9 de outubro, determinei ciência à Procuradoria-Geral da República em relação ao deferimento, conforme requerido por advogados, para que os advogados pudessem ingressar nos autos e acompanhar depoimentos que estavam marcados. Novamente em outubro, ou seja, mais de uma vez por mês, em 18 de outubro, nova abertura de vista agora, já ao doutor Aras, ao novo Procurador-Geral da República, que já havia assumido, em virtude do seu posicionamento pela participação efetiva do Ministério Público na investigação. Abri vistas em 22 de outubro de 2019, 2 assessores de Sua Excelência estiveram no gabinete para análise integral do inquérito, tendo solicitado e obtido as cópias digitalizadas que entenderam necessárias. Uma terceira vista em outubro, 31 de outubro, a Procuradoria foi intimada de decisão proferida nos autos. 3 de dezembro, nova remessa de peças e relatórios técnicos à Procuradoria-Geral da República. 13 de dezembro, expedição de ofício à Procuradoria-Geral comunicando a requisição de instalação de inquérito junto a tribunais regionais federais e Superintendência Regional da Polícia Federal. 18 de dezembro, determinada nova abertura de vista à Procuradoria-Geral da República, mediante solicitação de Sua Excelência, o Procurador-Geral, que solicitou um prazo maior para poder analisar detalhadamente os autos, ele e sua equipe, de 17 de janeiro de 2020 até 12 de fevereiro de 2020, todos os autos permaneceram na Procuradoria-Geral da República. Em petição de 4 de março deste ano, digno Procurador-Geral da República apontou a existência de fatos novos relacionados ao objeto do presente inquérito e requereu diligências a serem realizadas pela Polícia Federal, o que foi definido em 6 de março de 2020. Em 11 de março, a Procuradoria-Geral da República informou
no inquérito, a instauração de inquéritos avulsos. Em nova manifestação de 19 de março, o órgão ministerial informou o andamento de determinado e específico procedimento. 29 de abril, encaminhei os autos à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre petição juntada aos autos. Em 11 de maio, novamente, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação sobre diligências solicitadas. Vista intimação pessoal 11 de maio, em 19 de maio, o Procurador-Geral da República apresentou seu parecer pelo deferimento parcial das diligências. Em 1º de junho, os apensos relacionados às diligências foram encaminhados ao órgão ministerial para ciência, tendo o Procurador-Geral da República se manifestado por petição em 4 de junho. Ou seja, a Procuradoria-Geral da República, desde o início, foi intimada, citada, cientificada a participar. A partir do ingresso, a partir da posse do eminente Procurador-Geral, doutor Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República efetivamente passou a participar como entendeu necessário, sempre com duas intimações e ciências por mês. Até na sessão passada disse, realmente, eu fiz questão de comparar com meus outros 6 inquéritos. Nos meus outros 6 inquéritos, a média de cientificação, intimação e participação da Procuradoria-Geral da República é em torno de uma vez, pede diligências ou ciência, a cada 3 meses, na verdade, 2 meses e meio. Enquanto que nesses autos, a participação se dá mensalmente e após a posse e o ingresso do doutor Aras no inquérito, 1 vez e meia por mês. Então, o Ministério Público participa amplamente, o Ministério Público é cientificado, até porque o destinatário das investigações, seja dessas, seja de outras, é sempre o Ministério Público como titular da ação penal. Da mesma forma, acho importante salientar o pleno acesso dos autos aos defensores nos termos da súmula vinculante 14. Desde o início, aqueles defensores que devidamente representavam os seus clientes com procuração e solicitaram, nos termos da súmula vinculante 14, tiveram amplo acesso aos elementos de prova já documentados no inquérito. Isso se iniciou, não de agora, 22 de agosto, e depois 30 de setembro foram deferidas, juntadas de procurações e advogados devidamente constituídos e foram autorizadas suas participações e audiência de oitiva de testemunhas, inclusive com possibilidade de reperguntas. Em 9 de outubro, deferido também que advogados de um dos investigados tivessem pleno acesso aos autos da investigação referente ao seu cliente. Então, 22 de agosto, depois 30 de setembro, depois 9 de outubro, após as diligências de 27 de maio, agora de 2020, houve 20 pedidos de acesso aos autos por advogados. Os 20 foram imediatamente definidos para que tivessem pleno acesso nos termos da súmula vinculante 14. Obviamente, nos termos da súmula vinculante 14. Não podem ter acesso às diligências em andamento. Não podem ter acesso a diligências relacionadas a outras pessoas que nada dizem respeito à sua investigação. Exatamente nos termos da súmula vinculante 14. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, pedindo escusas pelo alongado, mas a questão é importantíssima, concluo aqui dizendo da minha absoluta convicção, não só do acerto jurídico, mas o acerto total do eminente ministro-presidente Dias Toffoli, ao instaurar pela portaria 69, determinar a instalação desse inquérito em defesa do Poder Judiciário, em defesa da independência do Poder Judiciário, da segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que reflete, simbolicamente, reflete a segurança de todos os magistrados do Brasil. Em virtude disso e
das razões que apresentei, meu voto é pela improcedência total da ADPF ajuizada nos termos pelas quais foi ajuizada. Nesse sentido, se acompanha o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Não o acompanho, porém, no tocante à interpretação conforme concedida ao artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pedindo todas as vênias, mas por dois motivos. Então, objeto da ADPF. Mas, mais do que isso, concordo integralmente com o que Sua Excelência, o eminente ministro Edson Fachin, afirmou. Mas entendo que não há necessidade de se conceder interpretação conforme, determinando que esse inquérito instaurado por meio da portaria 69 ou qualquer outro eventual inquérito que venha a ser instaurado no Supremo precisem seguir o sistema acusatório com participação do Ministério Público com a súmula vinculante 14. Isso é inerente, né, à própria atividade jurisdicional do relator que estiver presidindo o inquérito. A súmula vinculante é vinculante, inclusive, para os ministros do Supremo Tribunal Federal, e vem sendo cumprida nesse inquérito, e eventuais novos inquéritos, se isso ocorrer, sempre de forma excepcional e subsidiária, como bem salientou o eminente ministro Edson Fachin, sempre haverá o absoluto respeito ao artigo 129, inciso 1º, a participação do titular da ação penal e o absoluto respeito à súmula vinculante 14. Por isso, que entendo não seja o caso de concessão de interpretação conforme ao artigo 43, porque não vislumbro qualquer outra interpretação que possa ser dada ao artigo 43. O artigo 43, assim como o Código de Processo Penal, assim como as investigações realizadas pelo Ministério Público, todas as investigações estão sob absoluto respeito da Constituição Federal, absoluto respeito ao sistema acusatório e absoluto respeito à súmula vinculante 14. Então, presidente, julgo improcedente o pedido. Bem, então, ministro, ações levadas a efeito. O ministro entender que já estão sendo cumpridas e é implícito que não só a súmula, como a obediência ao veto é natural. Seria a única interpretação possível do artigo 43. Eu passo agora a palavra, Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o voto. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, caros colegas, eu inicio o meu voto também me associando às homenagens ao ministro Luiz Edson Fachin, talvez até um pouco mais do que os demais colegas. Eu tive o privilégio de conviver com ele desde o início da minha vida acadêmica e, portanto, sou testemunha da seriedade, da honestidade intelectual e da fidalguia com que ele sempre se comportou e tendo liderado importantes movimentos no mundo acadêmico, especialmente o da constitucionalização do direito civil, e depois exercendo, já por 5 anos, a jurisdição nesse tribunal com altivez, com independência e com grande qualidade técnica. Portanto, somos amigos, somos parceiros, desde onde a vista alcança. Eu disse na minha posse no Tribunal Superior Eleitoral, onde tenho a honra e o privilégio de tê-lo como vice-presidente, tive a lembrança de uma passagem do Vinícius de Moraes em que ele disse: a gente não faz amigos, a gente os privilégio e uma alegria poder compartilhar das aventuras institucionais brasileiras na sua boa companhia, meu querido amigo. E aproveito a viagem também para elogiar o magnífico voto
do ministro Fachin proferido neste caso, já exaltado pelo ministro Dias Toffoli ao início desses trabalhos, em que Sua Excelência faz uma análise profunda de aspectos institucionais relevantes de uma democracia, inclusive e especialmente o papel da liberdade de expressão e de imprensa, onde Sua Excelência, inclusive utilizando o direito comparado, traça um retrato amplo dessa que deve ser uma liberdade preferencial no mundo democrático. Cumprimento também o ministro Alexandre de Moraes, que agora vem de proferir um denso e contundente voto de defesa do inquérito e da sua própria atuação neste procedimento investigativo. Presidente, a hipótese já foi bem delineada por todos. Está em questão uma portaria do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pela qual determinou de 81, com o fim de, digo isso abreviadamente, velar pela intangibilidade das prerrogativas do Supremo Tribunal Federal e dos seus membros, bem como apurar notícias fraudulentas, denunciações caluniosas e ameaças contra ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Na instauração desse inquérito, Sua Excelência, o presidente foi além e designou desde logo quem deveria ser o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Os questionamentos em relação a esse inquérito postos nesta demanda são de ordens diversas e cuidam de saber, se o presidente podia instaurar esse inquérito, se ele tem essa competência. Segundo, se o presidente poderia ele próprio escolher quem seria o relator ou se isso deveria ter ido à livre distribuição. Terceiro lugar, o que pode ser objeto desse inquérito instaurado na presidência, caso ele possa ser validamente instaurado. E, por fim, quem pode ser objeto de investigação nesse inquérito. Portanto, essa é a questão posta aqui perante o Supremo Tribunal Federal. Este é o conjunto de questões postas aqui perante o Supremo Tribunal Federal. O início de busca das respostas para essas indagações encontra-se no próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal, cujo artigo 43, já mais de uma vez lembrado aqui, tem a seguinte dicção: ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição ou delegará esta atribuição a outro ministro. Isso é o que está dito no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a primeira coisa a saber é se este dispositivo do regimento interno, se ele está em vigor ou se ele teria sido revogado por legislação superveniente. E, em segundo lugar, cuida-se de saber se, em estando em vigor, se ele é válido. Vale dizer, se ele é compatível com a Constituição ou se, não sendo compatível com a Constituição, sido não recepcionado com a superveniência da Constituição de 1988, apenas relembrando, como já foi feito, que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, editado sob regime constitucional anterior, foi editado com força de lei e recepcionado pela Constituição
de 1988 com força de lei. Portanto, enfrento o primeiro ponto, que é de saber se este artigo 43 está em vigor ou se ele teria sido revogado por legislação superveniente, como argumentou da tribuna o ilustre advogado e ex-procurador-geral da República, que honrou o cargo, doutor Aristides Junqueira. O argumento apresentado da tribuna é de que esse dispositivo teria sido revogado pelo pacote anticrime no artigo 3º A desse dispositivo, que de fato comportaria uma possível leitura no sentido da revogação. Porém, há duas observações a fazer a propósito desse artigo 3º A da Lei 13.964 de 2019, que foi o pacote de lei anticrime. O primeiro é que esse dispositivo foi suspenso, e foi suspenso por decisão do relator, ministro Luiz Fux. E, portanto, tendo sido suspenso, não produz o efeito, naturalmente, de retirar a vigência desse dispositivo do regimento interno. E, em segundo lugar, com a vênia devida à compreensão diversa, eu entendo que, de qualquer forma, o artigo 43 constituiria uma norma específica que não seria revogada por uma norma geral do pacote anticrime. Como nós sabemos, no sistema de colisões, de conflitos entre normas, a lei, como regra geral posterior, revoga, sim, a anterior, se for com ela incompatível, mas uma dessas exceções é o princípio da especialização. A lei específica sobre uma determinada matéria supera o teste de vigência diante de uma lei geral. Por essa razão, presidente, eu considero que o artigo 43 está em vigor. Resta saber se ele é válido diante do fato de que a Constituição de 1988 instituiu, como regra geral, o princípio acusatório, em que dá protagonismo ao Ministério Público no processo, sobretudo na ação penal. E aqui também eu penso que não há essa incompatibilidade sistêmica, embora, de fato, o sistema seja um sistema acusatório e, de fato, o Ministério Público tenha o monopólio da acusação formal, porque é o único titular da ação penal, a Constituição não reserva a privatividade do Ministério Público para a condução da investigação. Pelo contrário, a investigação em si, por exceção, o Supremo admitiu que seja conduzida pelo Ministério Público, mas, como regra geral, ela é conduzida até pela polícia e não pelo Ministério Público. Mas, como o ministro Alexandre de Moraes observou no seu voto, há diversas hipóteses na legislação brasileira incontestavelmente válidas de investigações que são conduzidas nem pela polícia, nem pelo Ministério Público, mas por outras instituições. Há investigações que são conduzidas pela Receita Federal, pelo Banco Central, pela Comissão de Valores Mobiliários, em muitas matérias eles é que têm a iniciativa, e, segundo a Lei Orgânica da Magistratura, em hipóteses específicas de crimes cometidos por magistrados, também a condução é feita por um juiz de direito. Portanto, embora o sistema acusatório seja regra, ele vale de maneira quase absoluta para a propositura da ação penal, mas não para a investigação. Portanto, não há incompatibilidade com a Constituição no fato de uma lei, e o regimento interno, como lembrei, nessa parte, tem força de lei, porque essa norma vigia desde antes da Constituição de 88, nada impedia que uma lei excepcionasse a regra geral, inclusive da investigação pela própria polícia. Portanto, presidente, eu assento, em primeiro lugar,
a validade. E, embora não tenha sido propriamente questionada a constitucionalidade do artigo 43, é nele que tem fundamento a portaria do presidente do Supremo. E, portanto, é preciso demonstrar que o artigo 43 é válido, está em vigor e que a portaria adequadamente se ajusta aos parâmetros desse artigo 43. Portanto, assentado que ele está em vigor e é válido, acho que há alguns aspectos específicos que merecem ser brevemente enfrentados. E o primeiro deles é determinar, presidente em exercício, querido amigo ministro Luiz Fux, a primeira questão é determinar o sentido e o alcance dos termos sede ou dependência do tribunal, porque o artigo 43 autoriza o presidente do Supremo a instaurar inquérito para apurar infração à lei penal que tenha ocorrido na sede ou dependência do tribunal. E, portanto, nós precisamos determinar o sentido e alcance dessa expressão sede ou dependência do tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Até outro dia, ali na esquina do tempo, a ideia de sede ou dependência de um órgão tinha uma conotação puramente física, de algo acontecer dentro do prédio físico da instituição ou do órgão. Mas a verdade é que no mundo da terceira revolução industrial, que é marcado pela tecnologia da informação, pela universalização dos computadores pessoais e pela rede mundial de computadores que interconecta a todos em tempo real, e já às vésperas da quarta revolução industrial, que combina a tecnologia da informação com a biotecnologia e muitas outras técnicas que o avanço tecnológico tem trazido, a ideia de sede ou dependência já não pode mais ter uma conotação puramente física, porque boa parte da vida contemporânea, para bem e para mal, é vivida virtualmente, como de resto bem comprova esta sessão a que todos estamos comparecendo, em que estamos todos em locais geograficamente distintos, inclusive em estados distintos da federação, e estamos, no entanto, reunidos virtualmente no mesmo lugar, que é esta plataforma pela qual estamos nos comunicando. Portanto, a ideia de sede ou dependência no mundo contemporâneo já não significa mais dentro de um espaço físico determinado. E, portanto, ataques virtuais ao Supremo Tribunal Federal via internet, via rede mundial de computadores e os múltiplos instrumentos que a rede mundial oferece, que vão do WhatsApp, passa pelo YouTube, Instagram, Facebook, todos eles permitem que se amplie a ideia de sede e dependência para significar tudo aquilo que, de alguma forma, chegue ao tribunal, agredindo-o, sem que necessariamente se exija que alguém tenha fisicamente invadido as dependências do prédio. Portanto, ao analisar o artigo 43, assento que sede ou dependência não exclui, no mundo contemporâneo, a possibilidade de que esses ataques ao Supremo sejam por via virtual e que se considere que isso tenha ocorrido efetivamente dentro do Supremo Tribunal Federal. O segundo ponto que merece destaque no artigo 43, o primeiro aspecto seria o local, o segundo ponto é quem poderia ser o sujeito passivo da investigação. E o artigo 43 diz se envolver autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Portanto, só será legítimo o inquérito
se e quando recair sobre pessoas que estejam sujeitas à jurisdição do Supremo. Mas isso, como regra geral, só se determina ao final da investigação, quando então será o caso de se desmembrar o inquérito, como o ministro Alexandre descreveu já ter feito anteriormente, em outras 70 ocasiões, que é, tratando-se de investigado que não tenha prerrogativa de foro, não haverá competência do Supremo e a hipótese será de mandar baixar. Portanto, é preciso concluir a investigação e, ao seu final, saber se deverá ser oferecida denúncia, se for o caso de denúncia perante o Supremo ou perante jurisdição inferior. Portanto, tampouco vejo qualquer problema em se prosseguir, desde que, após, e desde que não esteja imbricado de maneira inseparável, deve-se produzir o desmembramento adequado do inquérito. E o terceiro e último ponto, que também decorre do artigo 43, associado à legitimidade do inquérito, diz respeito ao seu objeto. O artigo 43 diz que tem que haver uma infração à lei penal para que seja legítima a instauração desse acordo, desse inquérito perante o Supremo. E, portanto, eu passo brevemente a tratar do objeto do inquérito. E gostaria de assentar, desde logo, presidente, o que não é objeto de inquérito na mesma linha de Moraes. Exercício de liberdade de expressão, evidentemente, não é infração à lei penal e, consequentemente, não pode validamente ser objeto de apuração no âmbito desse inquérito ou de qualquer outro. A liberdade de expressão, todos nós convimos aqui no Supremo, que tem sido, como regra geral, um guardião da liberdade de expressão, ela é uma liberdade preferencial num Estado democrático de direito, porque ela funciona um pouco como pré-condição para o exercício de outras liberdades. A livre circulação de ideias, de fatos e de opinião é pressuposto do exercício de múltiplas outras liberdades, inclusive a liberdade que todos temos de participar da vida pública numa democracia, não apenas no momento do voto, mas participando do debate público de ideias e de busca de prevalecimento dos seus argumentos no espaço público. Portanto, porque o debate público numa democracia é essencial, inclusive para a construção de soluções e de políticas públicas, e esse debate deve ser vigoroso e robusto. Como regra geral, a liberdade de expressão, e particularmente a de imprensa, mesmo quando em confronto com outros direitos, tem uma posição preferencial, o que aumenta o ônus argumentativo de quem queira, em alguma medida, restringi-la para demonstrar a imprescindibilidade em nome de algum valor fundamental que possa implicar restrição à liberdade de expressão. Portanto, a regra geral no direito brasileiro é que não se admite censura prévia. E penso que esta regra deve ser, sim, firmada aqui. Agora, nada impede, no direito constitucional brasileiro, no direito infraconstitucional brasileiro, que depois da manifestação possa, aí sim, vir a eventual responsabilização do agente. Eu gosto de repetir que é preciso não confundir liberdade de expressão com outros comportamentos. Numa democracia, há espaço para a manifestação do pensamento e das convicções em qualquer linha. A democracia tem espaço para conservadores, tem espaço para liberais, tem espaço para progressistas, e a alternância no poder costuma fazer bem às instituições democráticas. Mas a democracia não tem espaço
para a violência, para as ameaças e para o discurso de ódio. Isso não é liberdade de expressão. Isso tem outro nome, isso se insere dentro da rubrica maior, que é a criminalidade. Portanto, não faz parte do inquérito, por evidente, o cerceamento da liberdade de expressão. Em segundo lugar, tampouco faz parte do inquérito, assim eu penso, a apuração de todo e qualquer crime contra a honra de ministros do Supremo. Crimes contra a honra de ministros do Supremo, como fatos individualizados e isolados, também têm jurisdição em local próprio, tipificação própria, e não são competência investigativa do Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio. Aliás, como regra geral, um crime contra ministro do Supremo Tribunal Federal não reclama um inquérito específico. Portanto, o Brasil é uma república e, pelo princípio republicano, como regra geral, todos se sujeitam às mesmas normas. E, portanto, eventual crime contra a honra de ministro do Supremo deve ser apurado nas instâncias próprias. Portanto, estabelecido, e ninguém acha que assim deve ser, que aqui não estão abrangidos a ações de exercício de liberdade de expressão, nem todo e qualquer crime individual contra o ministro do Supremo, eu acho que é importante demarcar, como fez o ministro Luiz Edson Fachin no seu voto, e o ministro Alexandre explicitou haver feito também na sua condução administrativa do inquérito, me parece próprio delimitar de uma maneira categórica e bem definida qual é o objeto desse inquérito, porque todos nós devemos convir que esse inquérito é uma providência excepcional e, portanto, por ser excepcional, deve ser interpretado de maneira estrita, e acho que é nosso papel, sim, deixar claro qual é esse objeto, até para afastar qualquer interpretação equivocada que tenha campeado na sociedade de que haja um arbítrio sendo cometido no seio do Supremo Tribunal Federal, o que nenhum de nós coonestaria. Portanto, qual é o objeto desse inquérito? Em primeiro lugar, qual é o fundamento de legitimidade para se ter um inquérito dessa natureza? Eu gostaria de dizer que numa democracia vigora a liberdade mais ampla possível, mas as instituições democráticas precisam ter mecanismos de autodefesa. A democracia precisa ser capaz de agir em legítima defesa, dentro da Constituição, dentro das leis, sempre com proporcionalidade, mas as instituições não podem ficar estáticas, paralisadas ou amedrontadas diante de movimentos que visem a destruí-las. E há, aliás, precedentes no mundo contemporâneo de grave erosão democrática pela incapacidade, muitas vezes, de as instituições reagirem. E, portanto, prestando atenção ao que acontece pelo mundo, acho que nós temos sido capazes de evitar que trilha assemelhada seja percorrida entre nós, e acho, portanto, que todas as instituições estão funcionando vigorosa e adequadamente. Mas eu lembro aqui casos em que a experiência internacional recomenda esse tipo de legítima defesa de que estamos tratando aqui. Eu tomo como exemplo paradigmático o caso da Hungria, que após a dissolução da União Soviética e a abertura no leste europeu,
se constitui como um Estado democrático, segue o modelo europeu, quase o modelo mundial, de instituir uma corte constitucional, e esta corte constitucional, nos primeiros anos da democracia húngara, funciona de maneira altiva, independente e proativa, ajudando a construir instituições democráticas num país que saía de uma longa ditadura comunista. A partir de um determinado momento, elege-se um líder conservador e populista, mas se elege democraticamente, portanto, é um governante legítimo, mas, no entanto, infeliz com a atuação do Tribunal Constitucional, da Corte Constitucional húngara, que lhe impunha limites, como é dever dos tribunais constitucionais e das Supremas Cortes. O direito constitucional nada mais é do que a imposição de limites ao poder. E, portanto, sempre haverá algum grau de tensão entre quem exerce poder e a Corte Constitucional, como há, naturalmente, tensão entre quem deseja expandir a sua atuação e quem tem o dever de limitar essa atuação. Portanto, Viktor Orbán, na Hungria, infeliz com os limites que lhe impunha a Suprema Corte, faz aprovar no parlamento, onde tinha maioria, uma emenda constitucional que esvazia poderes do Tribunal Constitucional, poderes de lhe impor limites. E aí acontece uma coisa interessante: essa emenda à Constituição é questionada perante a Corte Constitucional para saber se aquela amputação de poderes do Tribunal Constitucional era legítima ou não era legítima. E aí a Corte Constitucional da Hungria não adota a posição que deveria adotar de autodefesa, de legítima defesa. Como na Hungria não havia cláusulas pétreas, como por acaso há no Brasil, a Corte Constitucional entendeu que não poderia julgar da constitucionalidade ou não daquela emenda constitucional. Quando, na verdade, a teoria constitucional contemporânea entende, mesmo que não haja cláusulas pétreas expressas, existem cláusulas pétreas implícitas. Cláusulas pétreas a significar aquelas partes e aqueles fundamentos da Constituição que não podem ser removidos sequer por emenda. Pois a Corte Constitucional húngara não declara a inconstitucionalidade da emenda constitucional que lhe retirava os poderes. E a partir dali, porque a Corte Constitucional não agiu em defesa da democracia, a Hungria se tornou o protótipo do que hoje se tem denominado de democracias iliberais, em que líderes populares eleitos pelo voto democrático depois desconstroem, tijolo por tijolo, buscando uma legitimação ou parlamentar ou popular, alguns dos pilares da democracia. Basicamente, as democracias iliberais concentram poderes no executivo, atacam a oposição, cerceiam a imprensa, mudam regras do jogo eleitoral e, muito frequentemente, procuram povoar os tribunais com juízes submissos. Esse é um fenômeno que ocorreu mundialmente. Ocorreu na Hungria, ocorreu na Polônia, ocorreu na Rússia, ocorreu na Turquia, ocorreu na Geórgia, na Ucrânia, nas Filipinas, na Nicarágua, na Venezuela. Todas essas foram experiências de erosão democrática causadas por líderes eleitos pelo voto popular e que desconstruíram progressivamente os pilares da democracia liberal. E em todos esses casos que eu me referi, a Suprema Corte ou os tribunais constitucionais foram as vítimas preferenciais,
porque as Supremas Cortes e os tribunais constitucionais são o último bastião de resistência contra o abuso do poder. Se você retira o poder delas, seja por emenda constitucional, seja procurando desmoralizá-las mediante ataques financiados, articulados, concertados e intimidatórios aos seus juízes, não tem como elas desempenharem este papel de funcionar como uma barreira contra o arbítrio. E, portanto, eu penso que é isso, em grande medida, que está em discussão nesta ação que nós estamos a julgar. Saber qual a extensão do poder de legítima defesa das instituições e, particularmente, de uma Suprema Corte diante dos ataques concertados que possa estar sofrendo. Sempre lembrando que, muitas vezes, o caminho para aquelas democracias iliberais é um caminho que passa pelo desprestigiamento das instituições intermediárias, que fazem uma mediação entre o poder e a sociedade, como a imprensa, como o legislativo, como o judiciário. Quando você salta os canais de intermediação, vai diretamente ao povo via redes sociais. E quando essas redes sociais, por vontade própria ou instigadas, atacam aquelas instituições intermediárias, você está abrindo o caminho para a concentração do poder e para a erosão democrática. Eu fiz esse passeio pelo cenário mundial, não para dizer que ele esteja reproduzido aqui, mas para dizer dos cuidados que nós precisamos tomar para que as vicissitudes pelas quais passaram outras democracias, elas não aconteçam também aqui entre nós. Volto ao nosso caso específico, presidente, já me encaminhando para o fim. O que, então, que nós devemos entender como sendo infração à lei para demarcar o âmbito legítimo do inquérito instaurado pela presidência do Supremo Tribunal Federal com base no artigo 43 do Regimento Interno? A mim, me parece, e aqui em linha de concordância com o que expressou em seu voto o ministro Luiz Edson, aqui, apenas dizendo com outras palavras, me parece perfeitamente legítima a instauração de inquérito para apurar ataques massivos, orquestrados e financiados com propósitos destrutivos da instituição Supremo Tribunal Federal, com propósitos intimidatórios dos seus ministros, inclusive, como lembrou o ministro Alexandre de Moraes, de ameaça não apenas aos ministros, mas às suas famílias, mulheres e filhos. Nenhuma sociedade civilizada pode tolerar esse tipo de conduta, esse tipo de desrespeito às instituições e às pessoas. Juiz tem que ser independente. Juiz tem que poder julgar sem medo, medo pessoal, medo pela sua família. Juiz não exerce poder em nome próprio, exerce poder em nome da sociedade, sob a Constituição, para fazer o que é certo. Juiz não tem amigo nem inimigo, nem adversário nem aliado. A lógica de um juiz é a lógica do certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo. É claro que a vida comporta muitos pontos de observação, porque a verdade não tem dono. Aliás, uma das disfunções do pensamento autoritário, uma das características do pensamento fascista
é a inaceitação do outro, é a crença de que existam donos da verdade, quando precisamente na democracia a verdade não tem dono. Tenta-se chegar à verdade possível, ainda que plural, pelo exercício legítimo das liberdades públicas, o que não inclui ameaçar de violência física, de violência moral ou atacar destrutivamente as instituições. O ministro Alexandre de Moraes enfatizou, e eu reitero, o problema não são as críticas. Quem quer que desempenhe função pública está sujeito à crítica construtiva, à crítica destrutiva, à crítica justa e à crítica injusta. Vem com o cargo. Todos nós 11 acordamos de manhã com a aflição do que podem estar dizendo da gente hoje. Frequentemente não corresponde à autopercepção que cada um de nós tem do próprio desempenho, mas faz parte da vida. Tanto estar no espaço público significa ter que trafegar pela vida sem muitos melindres. Mas a crítica pública severa às pessoas e mesmo a crítica pública severa às instituições, por evidente, não se confunde com a possibilidade de, em associação criminosa, agredir ou ameaçar pessoas e o próprio prédio, os próprios bens físicos onde se reúne a instituição. E aqui, uma observação que considero muito importante. A democracia comporta militância, sim. Militância progressista, militância conservadora, faz parte da vida. Agora, quem recebe dinheiro para fazer campanhas de ódio não é militante. Primeiro, é mercenário, que recebe dinheiro para a causa. E segundo, é criminoso, porque atacar as pessoas com ódio, com violência, com ameaças, não é coisa de gente de bem. É gente capturada pelo mal. Não há causa que possa legitimar esse tipo de conduta. Tudo que é bom e legítimo deve prevalecer no espaço público. E, portanto, quem tem uma causa boa e legítima deve ir ao espaço público e expor os seus argumentos. Eu sou totalmente kantiano. Tudo que é certo, justo e legítimo um dia vai prevalecer no espaço público. Mas você não consegue conquistar corações e mentes no espaço público com violência, com ameaça, com intimidação. Portanto, eu repito, militância por qualquer causa não violenta, qualquer causa que não seja fundada em ódio, é legítima. Mas causas financiadas de ódio, isso é bandidagem pura e é preciso reagir a isso. Grupos armados que fazem ameaças não são militantes. Tanto, presidente, em conclusão do meu voto, eu considero que a portaria que instituiu o inquérito é válida. Eu considero que o âmbito legítimo desse inquérito, o objeto desse inquérito, é esse que procurei demarcar aqui e que, com outras palavras, corresponde à demarcação feita pelo ministro Luiz Edson Fachin. E, portanto, também eu estou votando pela improcedência do pedido. E aqui, presidente, será preciso ver como evolui o julgamento do ponto de vista de formalização do dispositivo, porque eu estou de pleno acordo com o que assentou o ministro Luiz Edson Fachin no seu voto, quando escreveu que o limite
do inquérito eram manifestações que representem risco efetivo à independência do Poder Judiciário, sendo assim compreendidas aquelas que integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa em redes sociais. Portanto, nessas palavras, eu identifico a minha própria convicção: ataques massivos, orquestrados e financiados de caráter destrutivo das instituições e intimidatório dos seus ministros ao Supremo Tribunal Federal. Também entendo ser imprescindível a participação do Procurador-Geral da República e também entendo ser imprescindível o acesso dos advogados, e todos nós convimos que não é legítimo o cerceamento à liberdade de imprensa com fundamento no inquérito. Eu verifiquei do voto do ministro Alexandre de Moraes que Sua Excelência aquece com todos esses condicionamentos que o ministro Fachin delimitou, apenas dizendo que eles já estão sendo observados. De modo que a questão aqui, presidente, será nós assentarmos esses condicionamentos do ministro Fachin ou como uma interpretação conforme do artigo 43, como fez Sua Excelência, ou como um obter dictum com o qual o relator está de acordo e que constará do seu voto. Eu diria que se o relator estiver de acordo, como disse estar, de deixar explicitadas essas ressalvas, eu apenas considerarei que essa é a interpretação normal que Sua Excelência dá ao artigo 43. Se por acaso o ministro relator não estiver de acordo com esses condicionamentos, eu faria uma interpretação conforme. Mas como entendi que o relator encampa esses elementos e os deixará constando do seu voto, eu, em princípio, não estou fazendo uma interpretação conforme a Constituição, estou apenas julgando improcedente. E aí, na medida em que evolua o julgamento, se todos convirem num sentido ou no outro, eu estarei atento para tentarmos produzir uma decisão tão consensual quanto possível numa questão em que considero que a defesa institucional do Supremo Tribunal Federal, num momento importante da democracia brasileira, está acima de uma ou outra formalidade menor. Portanto, estou julgando improcedente o pedido com essas considerações que acabo de fazer, presidente, agradecendo a atenção de todos. Muito obrigado, ministro Gilberto Barroso. Tendo em vista a orientação da presidência e quando adiantar da hora, nós vamos suspender a sessão para o nosso intervalo tradicional, quando ela é realizada na parte da manhã, e voltaremos às 14 horas, e preterivelmente para a retomada do trabalho. Assim, então, eu declaro por hora encerrada a sessão. Bem, não é o intervalo da sessão porque, digamos assim, administrativamente ela é encerrada, já que foi a sessão da manhã. Temos um intervalo para o almoço e, a partir das 14 horas, na expectativa do presidente da sessão, ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, lembrando que o ministro Dias Toffoli abriu a sessão como presidente da Corte, normal, ele sai em algum momento, ministro... Faz uma homenagem ao ministro Edson Fachin, né, dos 50